Bom dia, gente. Como vocês estão? Bom, começando mais uma aula. Na última aula, infelizmente, eu acabei mandando os exercícios, programei eles para uma semana depois, né? Então a gente ficou com o exercício para se resolver, que ficava exatamente essas duas questões aqui, e é o que a gente vai fazer hoje. Então vamos corrigir esses exercícios que já são mais de um mês aí, quase 3 semanas, né? Então vamos lá. Identifique os vetores, realize as somas e calcule o módulo. Então vamos lá. Meu primeiro vetor aqui, vetor A. Vou tirar a câmera aqui para não atrapalhar para a gente poder enxergar todos. Então, meu vetor A, ele vai estar na minha posição menos 1, né? Ele vai estar aqui menos 1 quadrado e 3 quadrados para cima. Esse seria o meu vetor. Vamos calcular todos, depois a gente calcula o módulo. Meu vetor B, ele vai estar em 0, porque ele não anda em nenhum eixo X, e anda 3 para baixo. Meu vetor C, ele vai estar em menos 2 e menos 1. Então, calculei eles. Agora vamos para a operação. Depois, no final, a gente calcula todos os módulos. Então, meu vetor C, eu posso dizer que é um vetor menos 2, menos 1. Certo? Pronto. Meu vetor B, ele vai ser um cara que é 0, menos 3. Meu vetor A, ele é um cara que ele é menos 1 e 3. Como que eu vou fazer essa soma? Somo x com x, y com y. Então, menos 2 menos 0, né? Tem um menos 0 aqui, mais 1. E o 3 vai ser menos 1, menos com menos, mais 3, mais 3. Só reorganizando aqui. Foi. Então, meu vetor G, menos 2 menos 0, menos 2, mais 1, menos 1. Menos 1 mais 3, 2, 2 mais 3, 5. Perfeito. Então, o meu vetor ele vai ser aqui menos 1 e mais 5. Né? Se a gente fosse tentar simplificar esse cara, como que ficaria aí? Ó? É menos b, eu vou ter o oposto dele. Então, o oposto de menos b vem para cima. E esse cara aqui, ele vai ser o meu menos b. Então, reposicionando ele, vem para cá. E o nosso c, reposicionando ele, ele vem para cá. Então, nosso vetor resultante ele vai andar menos 1 quadrado. Espera aí. C menos B mais A. Isso aí. E ele vai andar 5 quadrados para cima. 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito. Ah, aqui, ó. Tá certo, né? Menos 2, tudo. Aqui, ó. Verificando uma conta. Menos 2, menos 0. Aqui é menos 1. Por isso que a gente tinha errado. Então, menos 3. Perfeito. Então, a gente vai ter um vetor que ele vai andar 3 quadrados negativos e 5 quadrados para cima. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente calculou o tamanho do nosso vetor aqui G. E aí falta calcular o módulo. Então, vamos calcular aqui o módulo. Eu já não preciso desse cara, então para a gente não usar espaço. Eu vou simplificar com isso aqui. Então, como que eu calculo o módulo desse vetor? O módulo desse vetor nada mais é do que a raiz. Né? O módulo, como eu havia botado aqui, ó. Não, cadê? Aqui, ó. O módulo desse vetor nada mais é do que a sua raiz quadrada. Então, eu vou ter o seguinte, calculando aqui primeiro. Sendo que o meu vetor aqui é 1 e 3, eu já vou jogar a raiz, né? Vai ficar mais fácil.
raiz quadrada, meu valor ao quadrado, então aqui vai ficar menos 1, e aqui vai ficar 3. 3 ao quadrado, 9, menos 1 ao quadrado vai dar 1. Então, vai dar 10. Então, a raiz quadrada desse número, ela é igual a 10. E aí a gente vai fazer a mesma coisa para todos os outros. Então, vamos fazer aqui separadinho. Nosso B. Nosso B é 0 e 3. Nesse caso é até mais fácil, né? Porque eu vou ter aqui 0 menos 3 ao quadrado. Vai ser exatamente 9. Raiz de 9 eu ploto 3. Né? São 3 quadrados o tamanho dele. Vamos para o C. O C vai ficar pronto. O C vai ficar menos 2 e 1. Menos 2 e aqui vai dar menos 1. Então, 2 ao quadrado, 4. Lembra que sinal de menos vai ficar positivo. 4 mais 1, 5. Então, nosso valor é raiz de 5. Espera aí que ele está auto-salvando. Salvou. Agora a gente pode mexer aqui. Beleza. Vamos agora calcular o nosso G. Então, eu vou ter aqui G. G é menos 3 e 5, né? Menos 3 e 5. 3 ao quadrado vai dar 9. 9 mais 25. Isso aqui vai dar 34. 34 não tem raiz, né? Então, 34. Certo, gente? Então, essas são as respostas. E agora a gente segue para nossa próxima conteúdo. Então, vamos lá. A gente começou a ver o conceito de dinâmica, vimos o que é a primeira lei, segunda lei, terceira lei de Newton, tipos de forças. E ficou para casa, né? A gente calculou aqui o sistema, como calcula a tração de um bloco, tudo mais. E ficou para casa esses dois exercícios. Né? Calcular a aceleração de um bloco quando a massa é 5. Aqui, ó, calcular ela quando é 5 e calcular quando é esse. Esses são os dois deveres para casa. Né? Então vamos lá, como que eu vou fazer esse sistema? Eu vou verificar, vou seguir todo aquele script que a gente verificou ali do outro lado. Identificar todas as forças. Quais são as forças que atuam? As forças que atuam são exatamente a nossa força peso e a nossa força normal. Todo bloco vai ter uma força peso. Se ele encosta o chão, ele tem uma força normal. E aí ele pede para a gente calcular a aceleração. Então vamos lá, para onde ele está se movendo? Ele está se movendo no meu eixo Y, certo? No meu eixo X. Se ele se move no meu eixo X, a única força que atua é a força F. Então a força F é igual a massa vezes a aceleração. Aqui, ó. Tirando a câmera, ó, massa vezes a aceleração. Quanto que é a massa? 50. Quanto que é coisa 2, 8. Então minha aceleração é igual a 50 dividido por 8. 6,25 metros por segundo ao quadrado. Então essa vai ser a aceleração do meu sistema, certo? E aí o que acontece é que eu tenho esse outro sistema. Então vamos lá.
Vou seguir o mesmo script. Mesmo script. Quais são as forças que atuam no meu sistema? Lembrando lá, se o corpo tem uma massa, ele tem uma força-peso. Só que repara que agora eu vou ter duas forças atuando. E aí, qual vai ser a força ideal? Para onde eu vou utilizar? Né? Porque o que acontece? O corpo ele pode estar se movendo para a direita, pode estar se movendo para a esquerda. Então aqui eu tenho que adotar um sentido. Para que eu vou fazer com esse sentido? É o sentido do meu movimento, ou seja, meu sentido positivo. E aí eu vou verificar o seguinte: se a força estiver apontando para o meu movimento, o sentido do meu movimento, eu vou considerar essa força positiva. Se ela não tiver para o meu sentido do meu movimento, eu vou considerar ela negativa. Isso vai ser importante quando a gente chegar lá mais na frente. Então, para onde vocês acham que o meu corpo vai se mover? É óbvio que eu coloquei para a esquerda. Por que eu coloquei para a esquerda? Pensa no cabo de guerra. O cara puxa com 100 e o outro puxa com 50. Qual vai ganhar? O que estiver puxando com 100, certo? Então ele vai se mover para a esquerda. Então, como que vai ser nossas contas? Ó, ele vai se mover no eixo X, só que aí eu vou ter que a força F1 vai atuar menos a força F2. Ou seja, F1 puxa para um lado, F2 puxa para o outro. Então vai ficar 100 menos 50, a massa 4. Isso aqui vai dar 50, 50 dividido por 4, 25, 25, 12,5. Então repara que se eu tiver mais forças aqui, ó, não importa, eu vou fazer a mesma análise. Vou continuar analisando, né, quando o meu corpo tendo as forças para um lado e para o outro. O sistema continua sendo o mesmo. Certo, gente? Então aqui, ó, outro exemplo a gente fazer. Um bloco de 5 kg é puxado com uma força F. Verifique se o bloco se movimenta e, se sim, calcule sua aceleração. Como que eu vou verificar se o corpo se movimenta? Então, primeiro que eu tenho que comparar as forças que vão estar atuando. Aqui ele já desenhou todas. Eu já tenho minha força-peso. Tenho força normal? Não. Por que eu não tenho força normal? Porque ele não se move para cima. Né? Ou melhor, ele não está apoiado no chão. Por isso que ele não tem força normal. Mas a força-peso é uma força que eu consigo calcular. Concorda comigo? Porque peso é massa vezes a gravidade. Então vamos lá. Isso aqui a gente bate na tecla porque peso é massa vezes a gravidade. Qual é a massa dele? 5 quilos. Então o peso é 5 vezes 10. Por que 10? Porque a gravidade ela vale 10. A gente chegou a fazer uma conta aqui, ó. Gravidade vale 10, tá? Então a gente sempre vai usar 10. E eu nunca vou falar que a gravidade vale 10. Exatamente porque eu esqueço, tá? Mas não leve em conta que ela sempre vai valer 10. Então eu vou ter um peso de 50 newtons. Então pensa comigo, eu tenho um cara puxando para baixo com 50. Um cara puxando para cima com 50. Ele vai se movimentar? Vai. Então, no eixo X, eu posso considerar que ele está parado. Por que ele está parado? Porque na horizontal não tem movimento. Não tem nenhuma força atuando na horizontal. Eu só tenho força atuando onde? Na vertical. Certo? Então, vamos lá. Meu movimento ele vai correr no eixo Y e para onde? Para onde tiver a maior força possível, ou seja, 60 é maior do que 50. Então ele está sendo puxado para cima. Certo? Não vou botar o outro aqui, ó, todo o cronograma, porque imagino que você já é para começar a acostumar com eles. Então no eixo Y eu tenho movimento. Como que eu faço com o movimento? Se a resultante das somas, se, a, se ele se movimenta, soma as forças igual a MA. Então vamos lá. Para onde está minha força de 60? Não é ela que está puxando o meu movimento? É, né? Então eu vou ter F menos peso, né? Tudo bem? F vale 60, peso vale 50. É igual a massa vezes a aceleração. O que eu vou fazer aqui? 60 menos 50 é igual a massa, que é 5 vezes A. 10 é igual a 5 vezes A. A é igual a 10 dividido por 5, 2. Deixa eu voltar aqui com a câmera. 2 metros por segundo ao quadrado. Então, calculamos nossa aceleração.
Pode ocorrer de eu achar que ele se movimenta para um lado, mas na verdade ele se movimenta para outro lado. O que eu vou fazer nesse caso? Eu vou literalmente descobrir que a aceleração é negativa. Ou seja, eu acho que ele está subindo. Fiz a conta. Achei a aceleração negativa, significa que ele está descendo. Só isso, não muda mais nada. E aí, é assim que a gente faz uma análise para um bloco só. Mas e se eu tiver mais de um bloco? Que é esse caso aqui, ó. Calcule a aceleração do sistema quando puxado por uma força de 100. Simples. Se eu empurro o meu bloco A 1 metro, o meu bloco B, por estar encostado, também vai empurrar 1 metro. Ou seja, um bloco ele se move em conjunto. Se ele se move em conjunto, eu posso comparar e analisar eles como se fosse um único bloco. Então, ó, considera o sistema como um único bloco e calcula a aceleração. Se ele pedir atração, o que é atração? É a interação entre os dois corpos. Aí a gente calcula e escolhe um deles. Mas vamos com calma. Imaginei que é um bloco A mais B. Qual é a massa de A? 6 com a massa de B? 4. Então esse único bloco está sendo empurrado com uma força F. F é igual a massa de A mais B vezes A, né? Porque o meu bloco é A mais B. Então, cada um deles vale 6 mais 4, 10, aceleração 10 metros por segundo. Achei minha resposta. E aí, vamos lá. Ó. Calcule a tração entre os blocos do sistema, quando puxado por uma força de 100. Então, agora a gente vai fazer o contrário. Vou calcular a tração. Como que eu calculo a tração? A gente já aprendeu a calcular a aceleração. A tração é o seguinte. Eu vou separar os blocos, tudo bem? Estou separando eles e vou comparar um com um. Quais são as forças do meu bloco A e as forças do meu bloco B? Então vamos lá. Ambos têm peso, ambos têm normal, que estão apoiados no chão. A força F atua no bloco A, tá bom? A força F atua no meu bloco A. Só que o que acontece? Existe uma interação entre A e B. Lembra que a gente viu o tipo de forças? Força exercida por cabos ou contato. Ó. Existe um contato entre A e B. Como existe um contato entre A e B, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que separar eles. Então, repara que quando eu empurro o meu bloco A, o bloco B está na frente. Então, o bloco B é como se ele estivesse segurando, né? Ele está atrapalhando o movimento. Então, vai ter uma tração para cá. Quando eu empurro o meu bloco B, o que vai acontecer? O que faz o meu bloco empurrar é exatamente essa força, essa interação exercida pelo meu bloco A. Então a tração ela empurra o meu bloco B e ela atrapalha meu bloco A. E aí como que eu calculo essa tração? Eu escolho um dos blocos e calculo a tração. Ou seja, vou escolher meu bloco B. Eu já calculei minha aceleração aqui na questão anterior. Ó, vale 10. Então, escolhendo o meu bloco B, qual é a única força que está gerando movimento no meu bloco B? A única força que está gerando movimento é exatamente a minha tração. Tração é massa vezes aceleração. Qual é a massa de B? 4. Então, 4 vezes 10, 40. Tração é 10. Posso escolher o outro bloco? Posso. O que acontece se eu escolho o outro? Ó, essas são as forças que atuam no meu bloco A. Repara que ele se movimenta para a direita, né? Porque é a força F que está empurrando ele. Então, eu vou fazer F menos T. Aqui é MA. Por quê? Porque eu estou comparando o bloco A. Então, ó, 100 menos T, 6 vezes 10. Ó, 6 e o 10 da aceleração. Calculei os valores e achei 40. Repara que, independente se eu pego um ou outro, eu vou obter a mesma tração. Né? Então, assim a gente pode fazer todas as nossas análises. Ou seja, exemplo aqui, ó, calcule a aceleração sabendo que o bloco A, MA, tem 8 e o bloco MB tem 6 kg. Como que eu vou fazer isso? Primeiro passo, identificar as forças que atuam no meu sistema. Então, peso, aceleração é normal. Tem normal aqui? Não, porque não está apoiado no chão. Existe um cabo que conecta os dois, ou seja, a mesma coisa, como se os dois fossem iguais. Ó. Quem puxa o meu bloco A é a tração.
Quem segura o meu bloco B é a tração. Por isso que eles estão para cima. Tá bom? Então, ó. Considera o sistema como um único bloco e calcula a aceleração. Então vamos lá. Qual é a única força que puxa o meu sistema? No peso está puxando? A tração está puxando? A tração puxa o meu bloco A. Beleza. Mas se eu olhar o meu sistema como um conjunto, a única força que está puxando é esse cara aqui, ó, né? Essa tração ele puxa para beirada, mas é esse cara que está puxando ele. Então, eu tenho um único sistema onde o peso de B puxa ele. Então vamos lá, peso de B, qual é o valor dele? Massa é 6, 6 vezes 10 é 60. Peso de B está puxando tanto o bloco A quanto o bloco B. Então, substitui meus valores, achei 4,28. Beleza, considere o sistema como um só e calcule a aceleração. Perfeito. E agora o que eu vou fazer? Vou calcular a tração. Como que eu calculo a tração? Escolho um dos corpos. Posso escolher o primeiro, o A, ou o B. Escolhendo o A, a única força que atua em A que gera o movimento é o meu T. MA vezes A, 8 vezes 4,82, 4,28, né? Que foi o que a gente calculou aqui, dá 34,28. Achei minha tração. Posso escolher o outro? Meu bloco B? Posso. Cadê? Não, esse aqui não. Esse aqui, ó. Posso escolher ele? Posso, só que aí eu tenho que considerar que meu bloco B está caindo. Se ele está caindo, o meu peso de B é positivo e o meu A é negativo. Tudo bem? Tá, porque aqui eu mudei. Então, a minha aceleração é 4,28. Então, aqui, ó, só mudando, 4,28. Então, meu peso de B, ele vale 8,4. Né? Tinha botado outra questão. 8,6, desculpa. Olha lá, 8,6, 8,6. Então, meu peso de B ele vai valer 60. Então, vai ficar peso de B, 60, menos T, que é igual a massa, que vale 6 vezes 4,28. Beleza. Então, multiplicando aqui, 6 vezes 4,28, 25,68. Então, passo o T para lá, né? Então, vai ficar 60 menos 25,68. 34,32. Então, vamos ver se está correto. A tração, 34,28. Então, a gente errou alguma coisinha aqui. 4,28. Deixa eu ver. 6,4,28. 4,68 menos 60. Alguma coisinha de erro que eu dei mole aqui. 8 vezes 4,28. 24. A princípio é só isso. Bem estranho. Estou errando alguma coisa. Deixa eu ver se eu acho o erro. Achei o erro aqui. O valor está dando aproximado, porque se a gente for fazer a conta da aceleração, não dá exato 4,28. Dá um fracionário aí. Então isso aí está mudando. Mas de qualquer forma, é 34,2, né? 34,3. Bem próximo de valores. Certo, gente? Então, eu vou botar umas questões similares a essa que a gente acabou de fazer. Né? Duas questões e a gente corrige na próxima aula. Certo, gente? Então, nos vemos na próxima aula. Até mais. Falou!